Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Bateras RPcast, mais um episódio. Eu sou o Rafael Pacheco e hoje tenho convidados ilustres aqui comigo. São professores ou alunos da escola? Não. Na verdade, esse é o primeiro episódio que nós temos quem não é da escola. E já vou logo apresentando a galera. Estou aqui com Gui Rezende. Oh. É nóis. Obrigado. É isso aí. Estamos aqui com Esso Brumon. Obrigado. Esses caras já vão se apresentar, tá bom? E temos um professor aqui que já participou de um podcast, que é o senhor Will Souza. Aê, estou aqui, hein? Aí o tio Will, galera. O tio Will de novo aqui. Prometo fazer perguntas comprometedoras para esses caras. Nossa! Olha brincadeira! Bom, já então iniciando mais um episódio, quero que vocês se apresentem. Primeiras honras. Começa pelos mais velhos. Eu sou mais novo, viu? Então, me chamo Esso Brumon, eu sou de Candeias, Bahia, e residente aqui em Ribeirão Preto. Feliz de estar aqui nesse podcast com grandes amigos aqui e com o culpado de eu morar em Ribeirão Preto também. Então, toco na Banda Eva atualmente, tenho um estúdio de gravação, de batera, sou produtor musical, sou sócio de 2 projetos de músicas de brasilidade e vamos bater esse papo, trocar muita ideia e falar um pouco da vida e da música aí. Que isso, hein, galera? Nossa, acho que fica até o final aí que vai valer a pena. Ô Gui, pesa a balança daí. Ô, mano, ficou eu pesado. Que isso? Ele é tudo, Se apresentando mesmo. Nossa. Só pra deixar claro, tudo isso que é culpa dele. A gente fica ali na cabeça, ó, vai, faz, ó, vai. amigo, incentiva, amigo. Não, vamos aí, pô. Verdade. Meu nome é Guilherme Rezende, moro em Ribeirão a vida inteira, desde que nasci, então, Bateras de Ribeirão aqui, nós estamos em casa. Aí. Atualmente, trabalho com a cantora Lauana Prado, mas trabalhei durante 4 anos e pouco com a Maiara Maraíza. Fiz alguns trabalhos nacionais, toquei um tempo com o Juliano César, fui diretor musical da Gabi Lutai, que é uma youtuber. Toquei com o Léo Rodrigues, que em 2014, aquele cantor do Vai no Cavalinho. Quem mais? Enfim, fiz bastante coisa, toquei com bastante gente. Fui professor muitos anos, mas hoje eu acho que para você ser professor você tem que ter uma dádiva, assim, tem que ter uma áurea, assim. E eu quis me especializar mais em tocar e gravar, viver mais por esse aspecto. Eu acho que eu não tinha um talento pra ser professor, não, viu, velho? Parabéns pra vocês, velho. O cara vai fazer. Sério, tem que ter um lance, assim, para dar aula. Então, assim, eu dei bastante aula, mas hoje em dia eu acho que eu não tenho, perdi esse lance. E aí, deixou um pouquinho de lado, né? Porque agora tá focado mas não é que deixou de ser professor. Na verdade, né, ele cara? mudou o ramo, né? Isso que eu queria Eu chego falar, no estúdio dele, assim, em 15 minutos ele me dá um workshop, me dá uma aula de gravação que eu precisaria de 6 meses pra aprender. O cara virou Então, professor de avançados, né? Avançados. É isso. É isso aí. Vou pra outro ramo, vou pra gravação. É porque ele não conta as coisas, assim. Eu vou contar, vou aproveitar. Depois você apresenta ele direito. Esse é o Guilherme Rezende, é o cara que mais gravou o estúdio, o cara que mais ensinou gente a gravar. É o amigo que incentiva, bora. Então, eu vou falar por ele, tem um monte de coisa que eu vou. Quando ele vai falando, tá eu vou vendo? complementando. Tá vendo? Achou que ia escapar aqui. E aí hoje, além de eu trabalhar com a Lauana Prado, né? Rodo Brasil e com ela, eu tenho o meu estúdio de gravação de batera, que é uma parada que eu sempre gostei demais. E aí eu resolvi me especializar e, sei lá, acho que desde 2016, 2017 eu tinha um estúdio, eu fazia umas gravações, mas não existia esse lance do online igual é forte hoje. E aí eu montei em 2019, cara, foi engraçado, foi antes da pandemia. E em 2019 eu montei o estúdio, comecei a dar um gás mesmo no online. E em 2020, com a pandemia, o online explodiu, né? E aí todo mundo foi pra gravação, só que eu já tava nesse universo. E foi a hora que eu comecei a andar mais, assim. Só que aí, ao mesmo tempo, eu entrei na Maiara Maraíza e aí minha vida virou de cabeça pra baixo, eu não consegui mais gravar e tal. Mas eu nunca parei de estudar. Inclusive, ontem, vindo pra Ribeirão Preto, fiquei umas 3 horas no busão assistindo videoaula, assistindo vídeo, pesquisando, assim.
uma parada que estúdio me fascina demais, assim. Sou completamente apaixonado por estúdio, nossa senhora. Que legal. Ó, o cara chegou, gente, 5h30 da manhã, não foi, Gui? Não, eu cheguei em casa às 5 horas, até dormir. Cara, 5 horas até dormir e tal. A gente chegou aqui 10 horas. O Will chegou 10 horas ontem da noite. Tocou ontem, Não, ontem eu toquei, eu tava em casa. Mas, então, ó, já curte, compartilha, porque tá tendo um esforço grande pra gente ficar acordado e fazer esse podcast pra vocês. Rafa, confesso que na hora que a gente marcou às 10 aqui, né? Uhum. Na hora que o meu celular despertou 9 horas da manhã, cara, eu peguei o celular. Sabe que você desliga assim, eu vou tomar um banho. Se eu encostar de novo, não Aí não já leva era, né? já era. Mas, pô, tô muito feliz, viu, mano? Obrigado pelo convite, da gente bater esse papo, trocar essa ideia. Eu sou um consumidor absurdo de podcast e eu acho que é legal estar aqui para poder somar de alguma forma. Valeu. Pô, é uma honra, é a gente que agradece, né? Ter esses dois fenômenos nacionais e mundiais, porque no Mundiais da Batera, né? É uma honra ter aqui no nosso podcast. Nunca imaginei que vocês poderiam vir pra cá, então uma gratidão mesmo. Obrigado. E já apresentamos os caras mais ou menos, né? Porque depois o Wes vai apresentar o Gui de verdade, né? Vocês já conhecem, mas vou deixar que se apresente aqui, o professor Will Souza. Meu nome é Will Souza, sou baterista das bandas Tonantes Verdes Fritos, Grupo Nós. Estou aqui como professor do Bateras para anunciar também esses caras, essas duas beldades aqui. E, ó, tô dando um spoiler aqui, hein? Ou não, né? Posso falar, Rafa? Fafa, já. A gente vai fazer um workshop no dia 17 de junho, lá no Bateras. Vai ser numa quarta-feira, às 7 da noite, com esses caras aqui. E temos aqui o Gui e o Wes para falar de brasilidades, né? O meu intuito desse workshop foi uma ideia que lá na nossa escola a gente tem um perfil voltado muito pro pop, pro rock, e a gente quer inserir um pouco dessa raiz Brasil, né? Legal. E eles têm muita coisa para falar sobre isso. A gente tem uma galera que tá no rock também, que é conhecido mundialmente, né? Que tem esse swing do Brasil, né? Inserido no rock, no heavy metal, né? E esses caras vão falar sobre isso lá, né? Né, Gui? Vamos falar que, tipo, o maior batera de rock do mundo da atualidade, que é Eloy Casagrande. O Eloy, ele sempre estudou música brasileira. Você pega as entrevistas dele, eu já abri um workshop dele, já fiz uma aula com ele, e aí a gente troca ideia sobre isso. E ele estudou muita música brasileira. E uma das coisas que ele se destaca é por tocar o heavy metal com uma identidade brazuca, assim, né? Bebeu então, muito dessa água da demais, né? Até o trabalho dele no Sepultura, que, putz, Sepultura é uma banda pesadíssima. Cara, tem muita coisa brasileira ali, tem muito groove de muito elemento, maracatu, muita coisa brazuca, que às vezes a gente não se atenta, não tá ligado, assim, né? Sim. Inclusive tem um vídeo dele, desculpa te cortar, que ele faz algumas coisas meio como se fosse a levada do Lodum ali no Drummond que ele gravou, né? Total. Ele faz umas coisas. Na verdade, se eu não tô enganado, se for essa mesma levada, essa levada ele tocou quando ele ganhou um prêmio de baterista de destaque do mundo com 14 anos. Não foi do... Que ele tinha um cabeludinho assim. Da Modern Drummer? Da Modern Drummer, né? quando ele tinha 14. Então, assim, desde lá de trás você vê que ele tem muito... ele já estudava música brasileira, né? E isso é uma das coisas que fez ele se destacar tocando heavy metal. Então, assim, não, eu quero tocar só pop, só rock. Pô, o Brasil é muito rico e às vezes essa riqueza, se você estudar, pode te agregar no seu rock. Você não precisa deixar de tocar o rock, mas estudar outras coisas para poder agregar na sua linguagem, na sua versatilidade, né? Isso pode trazer uma personalidade para seu som, né? Como trouxe pro Eloy. Já vi coisa do Eloy tocando coisa de maracatu, assim, na caixa. Não sou muito do rock, mas assim, eu meio que vai passando ali, né? Vai vendo. Você sente a influência de outros gêneros musicais do Brasil. Sim. E por ele ser brasileiro, ele entendeu também que é legal levar isso lá para fora, né? Porque lá tem muitos bateras já que já tocam muito bem isso. Então, se ele chegar com a linguagem... Né, pimentinha, um salzinho... O cara vai olhar e dizer assim, é rock and roll, mas tem alguma coisa diferente aí nesse tempero dele. Não,
fez ele se destacar, né? É isso. Não só- Eu acho que a dedicação dele também, né? Ele é um cara muito Ô, Will, disciplinado. E aproveitando essa deixa que você falou de escola, de rock, quando eu estudava, sei lá, 12, 10 anos, eu era dessa galera que só ouvia rock, só tocava rock. E meu professor, que eu falo que ele é meu mestre de vida, que é meu primo, o Alisson Rezende, todo mundo conhece ele aqui. Sim, Demais. Um abraço pro chefe aí. Abraço, Alisson. E o Alisson, quando eu fazia aula com o Alisson, ele tocava no grupo Nós, que é onde você toca hoje, uma das bandas que você trabalha, e lá ele tinha necessidade de... porque na época o axé estava muito em alta, e aí tinha algumas músicas de axé, e o percussionista, ele cantava, às vezes ele não conseguia fazer a função de percussão sempre. Então ele teve que adaptar levadas para tocar batera com percussão, para trazer isso, né? Então ele adaptou, e eu fazia aula com ele na época. E quando eu vi, eu surtei. Falei, cara, que bagulho massa isso, né? E tipo, dentro da sala ali você quer aprender. Sair lá fora, não, sou do rock and roll. Mas eu surtei, cara. Eu falei, cara, eu quero aprender. E aí comecei a tocar. Falei, cara, que massa. E aí, isso era um jeito de tocar bateria com percussão. Depois falei, cara, e como é que é o axé? A batera do axé? Porque você tocar bateria com a percussão é diferente. Aí quando você entra no axé, as levadas são outras, de batera. Você tem que pensar em outras coisas. E aí você começa a estudar e tal. E aí depois que eu conheci o Esso, que aí eu comecei a conversar com ele, falei, cara, mas essa levada aqui? Por que você faz isso aqui? Aí o Esso me apresentou um outro mundo. Falou, não, cara, essa linguagem, isso daqui você faz por causa disso, por causa da linguagem do maracatu, do não sei o que, porque claves, né? As claves, tem uma clave na percussa, o cara tá fazendo um chequerê, então pra somar com aquele tipo de som, você tem que pensar diferente. Então, cara, eu acho que a gente estudar outros caminhos pode te agregar demais a incrementar no seu som, né? Você não precisa deixar de ser quem você é para poder estudar um outro som. Exatamente. E assim, vou revelar aqui, fiz algumas aulas com esse cara aqui, né? Mas como ele é conhecido a nível internacional, né? Mundial, cara, os bateras mundiais aqui, ó. Viajando o planeta ali, sabe? Nós tivemos que dar uma pausa, né? Mas pretendo retomar, né? Ainda tá trazendo o Rafa aqui pra... Eu já reservei meu horário. Só, tá lá meu nome, coloca lá. Trazendo o Rafa pro lado baiano da força. Né? E é muito massa, né, mano? Nossa, baiana, né? Sensacional. E assim, a minha dúvida, porque acho que o mesmo problema que você passou, o problema não, o fato da curiosidade, né? Que a gente entrou em controvérsias, né? Quase saindo do tapa na aula, tô brincando, mentira. Que a bateria com percussão, né? Por exemplo, quando você toca numa banda baile, às vezes não tem um percussionista, né? E a gente tem que resolver algumas coisas que estão faltando para não ficar muito vazio ali, né? Se vira nos 30. Se vira nos 30, né? E, assim, não revela a fórmula da Coca, né? Não, isso aí vai ser revelado no workshop, né? Fica o convite, hein? Aí, galera. Aí, assim, eu quis muito saber disso, né? Como resolver determinadas coisas, né? Em relação a uma bateria tocada sem percussão. Né? E esse cara aqui é o expert nisso, viu, gente? Não, que é isso. Tem muita gente com gabarito lá na Bahia. Eu tô aqui só representando. E aí a gente conseguiu entender um pouquinho, né? E fazer essa transição também, né? Tinha muita coisa que você falou, beleza, eu não consigo ter um percussionista ativo ali. E a gente começou a pensar, trazer essa vertente, né, do que eu tenho ali, da percussão, um bateria. Falou, então vamos pensar por aqui, vamos pensar nessa relevada, vamos pensar como cada tambor se comporta pensando na bateria e percussão. Era muito o que a gente trabalhou ali na aula, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente chegou num resultado positivo, né? Sim, e muitos dos seus ensinamentos eu passo para os meus alunos que se interessam sobre isso. Legal. É importante falar isso, né, Rafa? Obrigado. Sim. Lá na escola a gente aprende para ensinar determinadas mas coisas. a vida também. é isso, né? A gente tem que... É isso, é eterno aprendizado. Eterno aprendizado e, assim, agregar na vida das pessoas, né? Isso aí. É como esse cara agrega na minha vida o tempo todo. Eu ia falar o tanto que eu aprendo com ele também. E a vida é isso. É isso, né? A gente Tá vai se
complementando, né? Troca. Desaguando na vida das pessoas, né? Acho que é esse que é o propósito. Isso aí. É isso aí, igual o Will falou lá da escola, porque tem a metodologia, né? Falando um pouquinho da escola, tem a metodologia, é um norte para a pessoa que nunca tocou bateria começar a desenvolver os grooves e tal, mas à medida que você vai aprofundando no conhecimento, tem essa disponibilidade igual na metodologia mesmo. O Dino aborda superficialmente ali, né? Igual como se fosse ele já falou aqui no podcast. Você faz uma faculdade de medicina e depois você faz a especialização. Né? Lá no Bateras é a mesma coisa. Você aprende o geralzão ali para depois você ver o que você quer. Então, a partir do nível 2, do 3, já começa a ter baião, shot, maracatu, essas coisas. E os alunos às vezes nunca nem sabiam que existia isso. Nunca teve essa. Então, isso é muito massa, essa disponibilidade que a gente tem de ensinar. Sim, a gente aborda esses assuntos e com muito complemento, né? É muito disso que a gente, né? Fiz aula contigo, aprendi coisas e é nessas horas que a gente passa, né? Esses adendos aí, né? Tipo, adiciona alguns elementos, entendeu? Ali, proporcionais, né? A metodologia, né? Dentro do universo do Bateras Bichas, né? Sim. Mas, eu queria saber, né, de vocês, porque tem a metodologia e tal, mas esses caras, igual falou, que o médico precisa fazer especialização, esses caras são expert. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho aí o que vai ser abordado no workshop que a gente falou que vai ter dia 17, né? Vou deixar o mais velho falar aqui, que aí Cara, você é mais velho que eu, cara. Eu vou respeitar a ordem. a antiguidade é posto. Cara, assim, atualmente eu trabalho com sertanejo, mas trabalho com gravação. Então, isso fez, principalmente o estúdio, a eu buscar novas coisas, buscar novos sons, entender do nosso som brazuca e buscar sons lá fora também, por causa do estúdio. Mas como a nossa música brasileira é rica, né? E como que a gente precisava entender mais desse som brazuca. E a ideia de eu estar lá junto, complementando esse lance do estúdio, de você pesquisar, entender sobre a música brasileira e poder somar no seu som, tanto em timbragem quanto em tocada, em pesquisas. Hoje em dia a gente tem muita informação, porém diluído demais. É demais e aí às Sem vezes ordem. se perde, né? Por isso que eu acho que o papel de uma escola e um professor é tão incrível, porque direciona assim demais. Na minha época não tinha informação, você não tinha esse... Acho que na nossa época, todo mundo quase da mesma idade. Não, eu sou bem mais novo que eles, só pra deixar bem claro. Os caras estão me incluindo ali. Ele é bem mais novo, 6 meses. Só um adendo, é aniversário dele hoje. Parabéns. Olha só, o cara revelou, Eu não sabia. Ô, louco, cara. Uma prova que o cara é trabalhador, A ele gente- trabalha no dia do aniversário dele. Eu ó. cedo, segunda-feira. Já Pô, sei quem vai parabéns, pagar o Rafa. almoço hoje, ó. Pô, vamos no workshop, galera. Aí, ó, o cara... Ó, vale a pena, hein? O cara Vale a pena. acordou 5 horas da manhã. Não, chegou, né? 5 horas da manhã. O outro chegou 10 horas. O Wesley ficou mais tranquilo ontem, né? fiquei mais Mas tranquilo. Aniversário ontem. do cara se dedicando. Aniversário pra divulgar esse workshop pra vocês, né? Que esse podcast é puramente pra isso, pra vocês Legal. saberem que tem workshop. Então vocês têm que comparecer, Fazer o convite, né? fazer o convite. Vai ser muito legal. Pô, não era pra revelar não, hein, cara? Isso é porque ele não queria pagar o almoço. Tá doido. Lá em Portugal é assim, né? Aniversariante que dá o bolo, né? Não, aqui também. Não, aqui lá em também. Portugal. Essa tradição não chegou aqui, Não, cara. aqui Não também. vieram com os portugueses. A gente já começa a tradição de hoje. Boa, boa. Mano, e eu acho que assim. Vale a pena o workshop, hein? Vai ter muito assunto. Hein? O parabéns do Rafa lá, né? Vai Nós ser vamos lá. dar Parabéns lá. Vai ser lá. Vou ganhar, vocês vão ver. Pessoalmente, eu ganho uma bateria DW autografada. Ainda bem que a DW é dele. Brincadeira. bem que a DW é dele. E o Rafa já tocou nela. ele conhece a Já bateria. gravei lá no estúdio do Gui. Sensacional. Sensacional.
E assim, voltando ao Brasilidades, eu busco bastante entender de música brasileira para conseguir tocar e agregar no som. Por exemplo, a música sertaneja. A vaneira, que é um dos principais ritmos do sertanejo, a vaneira, do jeito que a gente toca hoje, ela pegou influência do axé, do samba, de várias células, e eles trouxeram isso, da vaneira do sul mesmo. Então você pega a vaneira do sertanejo universitário, ela, além da vaneira do sul, que ela tem identidade, ela buscou beber água do samba e do axé. Então, na época, eu lembro que eu surtei com isso, porque eu falei, cara, eu não entendia. O que esses caras estão tocando? E aí comecei a ir atrás, e aí eu entendi. Então, assim, a gente buscar da onde que vem as coisas e pra gente conseguir tocar com mais excelência pô, isso daí, eu que sou apaixonado por bateria. E aí o cara, esse cara aqui, ele entende demais de música brasileira, porque o Nordeste, eu não sei como que é pra vocês, mas pra mim não chegava muita coisa. Né? Não chega, e lá não chega muita coisa daqui. Só que lá, cara, é absurdamente rico de levadas, ritmos, e você vai pro frevo, e não sei o que, cara, é assim, o Nordeste é muito... Vive, porque é muito percussivo, né? Então, assim, a batera também é um instrumento percussivo. Total. Então você vai pro Recife, ali você vai pro Pernambuco, tem o frevo, aí você vai pra Bahia, tem o axé music, tem um pagode baiano. Só dentro de um estado você consegue ter variações de, sei lá... Tem o Arrocha, Tem o Arrocha. E estamos com o primeiro batera de Arrocha do Brasil, viu? Ah, é? Eu sabia, olha aí, ó. No Brasil. Vocês não sabiam dessa? Fala um pouquinho Que Vai mais. que é começar e isso? ele termina. Que é isso? No meados, sei lá que ano, o Arrocha que a gente toca hoje é do Pablo, Tairone, Silvano Salles, só era com bateria eletrônica, tecladão, Teclado ritmo. de ritmo. Dava play lá e tecladão de ritmo. E aí, estamos com o primeiro batera que furou essa bolha e Trouxe hoje pra bater acústica. Então, assim, né? Muita gente não sabia dessa história. Eu sou de Candeias, sou de uma cidade onde esse gênero do arrocha é muito predominante, onde o Pablo saiu, o Tairone saiu também, grandes outros nomes também. E aí sempre foi o teclado, o ritmo do arrocha sempre foi teclado, né? O PSR ali do Yamaha, o GCT era bem durão, assim, né? E foi quando o Tairone teve essa proposta de virar banda, né? Ele tinha um desejo do sertanejo daqui de vocês, e é justamente isso, essa falta de acesso das coisas daqui para lá. E foi quando teve essa ideia de montar uma banda, né? A gente tentar tocar o mais próximo do teclado. Tanto que na época eu tinha que tocar as viradas igualzinho, assim. Você fazia os primeiros shows, eu tocava e fizesse uma virada diferente, ele já olhava, assim, já sentia a diferença. Né? Primeiro ele já sentia a diferença da sonoridade. Porque o cara estourou, sei lá, numa rocha com 14, 15 anos. Isso daí foi quando? Você lembra aí? Ano? Ai, preto, acho que 2008. Nossa, eu não tinha nem nascido. É recente, né? E aí foi quando o Tairone, junto com o Véu Baixo também, que é um cantor de arrocha lá de Candeias, tiveram essa ideia. Meu primo já tocava arrocha também, mas era teclado com uma cantora chamada Nara Costa. Então eu cresci muito nesse mercado do arrocha de lá, né? Do arrocha que a gente fala do arrocha da Bahia, que é um pouco diferente do arrocha que hoje, que o Gui, por exemplo, o Gui grava muito arrocha daqui. Aí o andamento já diminuiu muito, a tocada já é um pouco diferente, como o arrocha de lá também já sofreu essa mutação, como qualquer gênero musical que a gente tem, né? E foi quando eu recebi essa proposta. E aí eu fiquei assim, falei, caramba, mas era fácil, entre aspas, assim, era um ambiente favorável para mim, porque minha família sempre escutou Tairone, sabe? Minha mãe escutava. Então eu já sabia mais ou menos das músicas, já gostava. E foi quando ele me fez o convite e aí fiquei um bom tempo com ele. Aí fui pra Banda Eva em 2012 para 13. Voltei pro Tairone em 2018. Fiquei um ano e aí voltei pro Eva 2019. Mas esse gênero do arrocha é muito vivo, né, na minha cultura, muito vivo na minha família, muito vivo no ambiente ali
Então, você pisa em Candeias, você escuta a rocha da hora que você chega na cidade e da hora que você volta. Então, foi um dos primeiros aí a trazer esse gênero que eu acho que o Brasil todo hoje consome. Né? Vixe, hoje o Arrocha... Inclusive vai ter show aqui em Ribeirão, vai ter um torneio, um festival de Arrocha, não vai ter? Eu acho que vai ter o Silvano Santos e o Pablo também tá vindo pra cá. Que é, assim, são os meus conterrâneos, né? Você vê cara, e lá, assim, é muito forte, é muito... Depois que eu comecei a viajar mais tocando, eu acho muito... Uma das coisas que eu mais pirava, assim, é como que o nosso Brasil é rico de artistas e músicas e músicos. Sim. Cara, tem uns músicos que às vezes tá tocando antes da gente, eu chego lá. Cara, quer ver uma parada que assim, eu surtei real, que foi o não chama Bumba Meu Boi, como é que chama lá no de Manaus lá? Parintins, é? Ali é o... Nossa, eu toquei lá também. É um duelo que eles têm do boi caprichoso e o boi garantido. Ali é o azul e o vermelho. E aí, mano, é um festival que eles têm. Cara, é a coisa mais linda que tem, cara. E aí, toda vez como se fosse o carnaval do Rio ali, que tem as escolas e tal, lá é muito cultural de lá. É como se fosse aquilo, mas lá no norte, né? E aí o que acontece? E aí são só duas, é o garantido e o caprichoso. O que ganha no ano, porque aí tem um festival e aí você ganha no ano. E aí eles tocam em vários eventos. E aí, cara, sempre que a gente tocava ali em Manaus, ali no interior, tanto na capital e interior, essa galera abre o show, cara, é animal. Os músicos tocando, balé, a galera toda... Né? Cara, é muito massa. Nível de sincronia, tudo... Cara, é assim, outro estilo musical, assim, uma percussão muito viva, uma bateria meio rock, meio... Cara, é muito legal, né? Muito legal. Não, eu surtei. Toda vez que eu sei que tem eles antes, eu vou pro palco e eu nem entro no camarim. Eu vou lá no palco e fico assistindo os caras tocar, é muito legal. Tentando lembrar o nome, cara. Não vou ver. É o torneio. Assim, é o lance da cultura, né, no Brasil. E aí você vê que você vai circulando de estado a estado, você vai encontrando culturas diferentes. A particularidade. Você vai encontrar, exato. E você vai encontrando, como a gente está falando de bateras aqui, bateras incríveis tocando. Nossa. Que não tem acesso, assim, a gente não consegue ter acesso. Hoje com a internet ficou mais linear isso, mas antigamente, tem um monte de bateria que a gente vê na estrada, como o Gui tá falando, fala, caramba. Legal. Com a cultura dele, com a linguagem dele, e tocando muito bem, sabe? Então, e aí uma coisa que eu aprendi muito é respeitar a cultura de cada um, porque às vezes, mas não é fácil você tocar a linguagem do próximo ali. Mas o cara tá tocando um pop, mas toca um pop, uma balada bem tocada igual ele tá tocando. Toca um maracatu, toca um frevo igual o Augusto toca lá. Nossa! Vocês conhecem o Augusto Silva? Não. Por nome, eu conheço. Frevo, mano. Nossa. Surreal. Um dos bateras incríveis assim, que a gente tem no Brasil. Aí você vê o Augusto tocando frevo incrível. Aí o Thiago Belém lá. O Thiago Belém tocando em Belém. Então aí você vai pra Bahia ali, você vê, sei lá, o Big tocando agora com o Léo Santana, sabe? Tocando pagode baiano. Você, mas o pagode baiano vai tocar. Nossa! Isso daí é um assunto muito legal que eu gosto de falar, porque às vezes os alunos veem uma partitura de bateria, vê algo assim, mas é isso aqui, né? Principalmente algum ritmo brasileiro, até mesmo jazz, ou rock pop que seja, tá falando do pop. Mas é só executar isso. Mas você fazer o exercício, onde que cai aquela figura certinha, não quer dizer que você tá tocando o Exato. Né? Exatamente. Então, a personalidade. A personalidade, a linguagem. Exato. Por isso que eu acho legal valorizar não só a metodologia, as aulas que a gente tem lá, mas esses eventos, esses workshops que tem esses caras tocam isso, né? De aproximar mais você de uma outra cultura fora da sua, né? Eu acho que é uma coisa importante também, que além de a gente admirar, é uma coisa que eu aprendi assim, às vezes você não precisa gostar do gênero. Mas eu acho que respeitar é o mais importante. Dependente do segmento, dependente do... Respeitar o batero, o trabalho do amigo. Então, hoje a gente está vivendo uma bolha muito de
de julgamento, né? Ah, mas aí o cara fez um pop, mas aí você vai ver o Carlos Bala tocando. Toca lá com o Djavan, aquela básica dele ali. Grava igual ele gravou. Aí às vezes você vê um batera que tá com 15 segundos de vida tocando bem pra caramba, mas o cara, você bota um cara numa turnê, você... Ai, mas eu contratei no vida de 15 segundos, mas... Acontece muito isso, né? De o cara ser contratado pelo vídeo ali, mas na hora da tocada. Então, eu acho que independente de você gostar do gênero, eu acho que o respeito é primordial pra tudo, assim. Sim. Tanto pro músico, tanto pra... Ah, eu não gosto do Bumba Meu Boi. Pô, mas tem uma cultura, tem uma história, tem um porquê. Muitas das vezes aquele gênero musical fala muito mais do que a música. Fala de uma cultura de um povo, fala de uma linguagem de um povo, fala de um passado histórico de um povo. Então acho que independente de você se apaixonar pelo gênero, gostar, acho que o respeito é primordial para o músico e para a cultura. Então isso é um princípio que eu trago para mim, assim. Pesado, hein? Mas reflexivo, hein? Isso daí é filosófico, cara. Isso daqui, aqui, ó. Que isso, muito bom. Muito massa. Ô, Rafa, quero aproveitar esse gancho do Esso. E, cara, eu queria pontuar uma parada que eu achei muito, muito massa. Desde a primeira vez que eu fui no Bateras, logo quando você abriu aqui em Ribeirão, que foi o lance da metodologia do Bateras. Que eu achei massa? Que desde o começo você já tem contato com a partitura. E por que eu acho isso muito bom? Porque assim, não que você não vai te tornar menos baterista ou mais baterista. Não é isso. Mas as oportunidades que podem surgir na vida, que a leitura pode te abrir portas. Vou te contar um caso que aconteceu comigo. 2 casos. Ontem e há uns 3 anos atrás. Ontem a gente foi tocar num festival do Mercado Livre que chama Melly Music. E pintou 4 músicas do Murilo Huff, que é um cantor sertanejo também, pra tocar. Aí chegou as partituras e tal. Eu não tive muito tempo de sentar na bateria pra tocar e tirar e tal. E outra coisa, eu vou tocar aquela música aquele dia pra nunca mais tocar. Assim, vai saber qual é a próxima vez. E a partitura me dá muito isso, a segurança, sabe? Eu catar a parte, escrever, colocar lá, passar uma vez na bateria, e na hora que ele chegar lá, colocar lá, eu olhar e sair tocando. Ontem a gente tocou, foi animal. E aí um caso que eu acho que, tipo assim, beleza, ontem foi um show, beleza, foi transmitido pelo Mercado Livre, parece que passou numa televisão na Argentina, não sei, foi uma parada bem legal. Só que teve o DVD da Maiara Maraíza, que foi gravado em Lisboa, que assim, isso daí, se eu não soubesse ler, eu tava lascado valendo. Que é uma coisa que eu acho que, pô, a leitura é incrível, assim. A gente tava numa turnê na Europa. Primeiro, eu descobri que eu ia gravar o DVD uma semana antes da gente embarcar pra Europa. Nossa. Falou assim, ó, você tá sabendo que o DVD vai ser você? E o DVD ia ser em Portugal. Então, assim, a gente ia fazer a tour inteira na Europa e o último dia... Na verdade, os 2 últimos dias seriam em Portugal e um dos dias era a gravação do DVD. Aí eu falei, não, porque normalmente no sertanejo, às vezes, não sei se a galera sabe, a banda não grava os DVDs. Porque normalmente quem produz o DVD é outro produtor, não é o mesmo produtor da estrada. Que é uma coisa diferente do Axé Music, de outras gigs. No sertanejo, normalmente contrata-se um produtor musical, que não é o cara que tá na estrada. E esse cara vai fazer os arranjos e tal. E ele tem os músicos de confiança dele. Principalmente bateria e baixo, que... Colocar aí que 80% dos DVDs, bateria e baixo é ao vivo. O resto já tá gravado. Bateria e baixo e voz é ao vivo. Então, e o último DVD da Maiara Maraíza, antes desse que eu gravei, não tinha sido eu que gravei. Porque eu tinha acabado de entrar na gig e tal. E aí foi o baterista do produtor. E aí, uma semana antes da gente ir pra Europa, os caras, você tá sabendo que é você? Já? Como assim, mano? Não tô sabendo. Então. Falei, mas cadê as músicas? Falou, mano, os caras vão mandando. E nada de chegar. O DVD era numa sexta-feira, a gente na turnê. Aí a gente tocou domingo.
se eu não me engano, a gente tocou em Londres domingo. E aí segunda-feira a gente foi pra Portugal. Segunda-feira, 6 horas da tarde, eu entrei no hotel, o meu diretor musical falou, ó, chegou todas as bateras. Segunda-feira o DVD era sexta. E aí, essa semana a gente não teria nada. Só que é o seguinte, o DVD era sexta, mas a passagem de som era quinta. Eu tinha que estar com as músicas agulhadas na quinta. O que eu fiz? 6 horas da tarde, segunda-feira você já perdeu. Viajei o dia inteiro, tal, tava cansado. Falei, cara, vou dormir. Terça-feira, acordei 7 horas da manhã, abri o computador, um caderno, escrevi todas as músicas, né? Era 17 músicas. Escrevi tudo na terça, na mão, 17 músicas. Na quarta-feira, tinha um amigo meu lá de Lisboa, foi em Lisboa o DVD. Ele me arrumou um estúdio pra eu sentar e tocar as músicas na batera, porque eu usava 2 tons, 2 surdos. O DVD era 1 tom, 1 surdo. A exigência do produtor era 1 tom, 1 surdo, bumbo. Adaptação. Ride 2 pratos. Eu pus mais um de enxerido. Mas era 2 pratos, ride, sem splash, sem nada. Caramba. E outra, chimbal de 16, pratos 20, 22, só pratão grande. Eu usava, tipo, pratos bem menores. Então, assim, a tocabilidade era completamente diferente. Imagina, você pegar as partituras, escrever num dia, aí no outro eu passei a batera, na quarta, eu escrevi na terça, quarta dei uma passadinha, quinta-feira já era ensaio geral, sexta-feira gravar. Nossa. Então, assim, eu não sei se eu não tivesse o lance da leitura, se eu conseguiria me dar bem. E foi incrível, tanto é que eu gravei os 2 próximos DVD, eu gravei 3 DVD das minhas, de 4 anos que eu fiquei lá, eu gravei 3 DVDs com elas. E esse internacional, que esse pra mim foi o mais difícil, mais... uma puta... oportunidade. Um marco, você né? tá... de fazer um trabalho incrível fora do país. E você tem que se virar, né? Então, assim, foi muito massa. E eu queria dar parabéns pro Bateras, porque a metodologia é muito massa. Eu pirei, cara. Parabéns mesmo. Nossa, que legal esse fato que bucha, né? Parabéns, Gui, porque... Mano, foi... Nossa! Esse lance do DVD, porque a responsabilidade é muito grande. Já pensou o cara voltar uma música porque você errou? Sabe? Fica essa cobrança, né, social, né? Às vezes a gente não pode nem pensar, Não, cara. Vixe. né? Nossa. Se você ficar pensando na pressão e tudo, o quão é a responsabilidade, aí acho que é pior, né? Você tem que estar... Sim, mas- cara, mas mas o legal não tem como não pensar. É muito louco. Mas o legal disso, a lição que eu tiro é tipo, o quanto você tem que estar para se preparar para essa sorte, né? Pra esse momento. Então, acho que, por mais que teve essa pressão, eu acho que toda a sua trajetória ali de estudo, de leitura, de sua vivência, viabilizou de você também tirar de letra, assim, né? Se fosse uma coisa que você não tivesse essa bagagem, né? Talvez fosse um pouco mais difícil, assim. Então, a importância dos estudos, né? Total. Da busca do conhecimento. Sim, Cara, e sim. esse DVD era diferente porque, além o lance da bateria, é porque era um DVD com orquestra. Então a linguagem era outra, sabe? Não era um DVD sertanejo, era um DVD com orquestra. Então, até os pratos, o timbre dos pratos, ele queria uma parada diferente. A forma de tocar no ride, olha, o produtor falou, mano, o ride eu quero que toca dessa forma assim, ó, pra tirar esse tipo de som. Que aí é uma outra viagem, porque você tem que tocar, ler, concentrar na leitura, concentrar na música, concentrar na interpretação, a forma de tocar. Nossa. Então é bem legal, assim, a parada e aonde a música te leva, assim, quando você tá preparado, né? Você Sim. abre portas e Sim. você vai aproveitando. Adere experiência, né? Tipo, e falando sobre isso, né, Rafa? Tipo, a gente tá passando e vai passar no workshop muitas dessas vivências, né? Para os nossos alunos entenderem que o mundo vai muito além de você estar na sala, aprendendo no livro, né? E a questão da partitura que você mencionou, né? O tanto que isso é importante, né? Então a gente não pode deixar isso de lado de maneira nenhuma, né? Mas as vivências que vocês têm serem ensinadas complementando com o ensino através da metodologia é muito importante, né?
E tem outras vivências também, né, Rafa? Conte para nós. Assim, os alunos acham que não têm noção, alguns têm, mas tem muitos alunos que não têm noção da questão resistência, né? E eu volto a falar do Eloy, né, que você mencionou, né? O Eloy, ele estava fazendo um treino de recondicionamento, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu não sei a informação direito, mas quando ele estava no Sepultura, ele tinha um treino pesado que ele fazia, né? O Rafa é crossfiteiro, né? E a gente trabalha muito com o nosso corpo, né? E quando a gente vai fazer shows, né, a gente faz muitos shows desgastantes, né? Por exemplo, eu não tô no patamar de vocês de ter um hold pra montar uma bateria. Então, tipo assim, o baterista que chega primeiro, monta a batera, passa os microfones, né? Eu sei que todos vocês já passaram por isso, né? Mas isso é uma vivência, né? Exato. E depois o show, né? Eu faço show de 3 horas e meia, tem gente que assusta, mas um dia numa aula você me contou que num trio elétrico você já ficou sentado 7 horas. 7 horas. Tocando. Nossa, bizarro, hein? Cara. No Carnaval de Salvador e no trio, né? No Barrondinho não, Nossa. Qual que é o outro? No Campo Grande. Campo Grande não. Campo Grande já fez 2014, quando o Belmarque saiu do Chiclete, ele ficou segurando o trio na frente, né? Eu acho que fez umas 6 também, 6, 7 horas. Conta pros nossos alunos um pouquinho disso aí. Então, além das 7 horas. Agora as aulas vão ser de 7 horas. Exatamente. o condicionamento. Nossa. Como todos os segmentos, né, tem seus imprevistos, tem seus percalços, como você acabou de falar, né? O Eloy, pra pedalar o que o Eloy pedala ali por 1 hora de show, acho que eu não aguento. Né? Como talvez ele também não consiga fazer, né? São mundos, são vivências diferentes. O Eloy consegue, tá? Só pra... Não, mas o Eloy... Tô zoando, eu sou fã dele pra caramba. Essa classe, será? Mas eu não consigo tocar meia hora daquela pedalada dele ali. Mas consegui tocar às 7 horas do carnaval, né? Como eu fiz todos os carnavais do EVA, a partir de quando o Felipe entrou, de 2013... até o atual ano, né? Então, cada carnaval é uma vivência diferente, é uma experiência diferente. É a maior festa popular, né, do mundo. Assim, o número de pessoas. Então, é uma festa que sofre variantes de todos os momentos. Você pode fazer um percurso rápido, você pode, um trio na frente pode quebrar e você não tem como passar com o trio do lado. Então, às vezes 7 pode se tornar 10 horas, como eu já tenho relatos de amigos meus. Buguelo, que toca com Claudinha Leite, Valmar, que toca com o próprio Bel, assim, os caras têm história, se eu já toquei 7, os caras têm história de tocar 12 horas, 11 horas, né? Tem as histórias, assim, dos carnavais mais antigos, que já era puxado, e com menos estrutura que, graças a Deus, a gente consegue ter hoje, né? Tipo assim, uma pessoa ali para cuidar da alimentação, para poder... Os caras vieram de uma outra realidade. Os caras pavimentaram tudo isso pra eu viver isso hoje, né? Mas 7 horas tocando chegou a hora que você tem que buscar forças, né? E aí é onde a técnica, como o Gui falou da leitura, né? É onde você tem que ter ferramentas facilitadoras. Então é a hora que você tem que tocar com mais técnica, é a hora que você tem que tocar menos tenso, é a hora que você tem que segurar um pouco mais volume, segurar um pouco mais a pressão sonora. Então tem que ter um pouco dessa malícia, né? Como foi a do Gui pra gravar um DVD ali. Você tocar 7 horas, você tem que, tá vindo com pressão sonora. Você, 5 horas, você segura a mão, o técnico aumenta um pouco mais batera no PA, você vai... Então, ter essas ferramentas facilitadoras te ajuda nesses momentos. Né? É a leitura, você ter uma técnica mais apurada na mão ali, então isso vai... E vou completar. Ele tocou 7 horas no carnaval, mas esses anos que ele toca 7 horas no carnaval, eles começam em novembro a fazer de 25 a 35 shows por mês. Show por mês. Teve um dezembro que ele mandou a agenda, acho que tinha 37. 37 shows no mês. E aí eles vêm nessa pegada, fazendo show de 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 3. E aí, tipo, chega no carnaval, você tem que tocar 7 horas. 7 horas, você já vem de uma agenda puxada, né? Nossa. Então você tem que ter um preparo físico, sei lá, você tem que começar em maio
Preparo físico, Se preparando pra mental. novembro, dezembro, pra fevereiro, tipo... E é um Exato, cuidado geral, né, pô? A alimentação. Aí você chega em cima do trio daquele ali, você come algo, sabe? Um Harvest Trace. Um Harvest Trace lá, você... Então, é um cuidado ali que você tem que ter. Então, lá no Eva, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito funcional, assim, uma galera muito boa, graças a Deus, competente. Que aí, pô, vai lá, cuida da alimentação, a gente chega no trio, tem tudo certinho. Chega um certo período do trio ali, os roads vão lá e distribuem Então, tem um cuidado, né? Às vezes nem todo mundo consegue ter esse cuidado, mas graças a Deus lá a gente tem. Mas é importante, não só o estudo, né? Não só a questão da resistência física, como a questão da resistência de técnica também. Porque vai chegar uma hora que você vai sair, você tem que estar com... Você vai dosando entre pressão sonora e força e técnica. Você tem que ter esse equilíbrio, porque senão, se você for o tempo todo com força, você não consegue fechar o carnaval. Se você for o tempo todo com técnica também, às vezes você tem que... Falta som, falta timbre para entregar junto com a banda. Então, é meio que equalizar o cansaço mental, físico, descansar, dormir, sabe? É uma maratona, assim, de um atleta, né? A gente vive um período ali de atleta ali que precisa ter de alta performance. E 7 horas é... Caramba. Puxada. Externando aqui uma coisa particular, Rafa. Uma particular, sabe? Tipo um lance particular meu. Eu toquei no começo em bandas de heavy metal, death metal, né? E pedal duplo, né? E essa coisa de resistência. O Will que toca agora o axé, tudo é metaleiro antes, lá, galera. Isso assim. Então, pensa. Olha o quanto que o mundo nos dá, né? Outros meios, outros caminhos pra trilhar, né? Uhum. E nessa época, cara, eu achava um absurdo. Tipo, tanto que tinha que o corpo tinha que ter a resistência pra tocar o heavy metal. No meu primeiro carnaval, eu falei assim, cara, isso aqui é muito pior do que tocar heavy metal em questão de resistência, sabe? Cara, foram 5 dias de carnaval com 2 matinês. Eu acho que você já deve ter feito isso com o grupo Nós, né? Fiz. E cara, fazendo essa questão de me duplicar, tocando a bateria e a percussão. Cara, eu fiquei assim, falei, cara, eu preciso fazer um teste, uma preparação mental e física, né? Tanto é que o Rafa às vezes via lá eu treinando 1 mês, 40 dias antes do carnaval. Nossa, chegava na escola... O Will tá aí. Porque, cara, era um absurdo, entendeu? No meu primeiro ano, e assim, ano após ano, tipo, são 4 anos que eu faço carnaval, né? Nesse 4º ano eu pude entender muitas coisas, né? E assim, muitos dos seus ensinamentos entraram nessa realidade aí. A parada começa a fazer sentido, né? Obrigado. Exatamente, né? Então, assim, gravado aqui, agradecer esse cara aqui, que muitas das coisas que ele falou fizeram diferença para eu poder tocar um axé de mineiro misturado com paulista, assim, sabe? Mas eu achei isso, né? Uma mistura de gêneros ali. Então, é um gênero que abraça, né? Não tem muito, posso dizer, preconceito, né? Acho que é muito aberto, assim, a tudo, né? Toca um pouco de tudo. Eu já não fui um batera de rock, né? Mas teve, sei lá, uns 5 anos da banda Eva que eu tocava com tom de 12, sul de 16 e bumbo, uma caixa grave, tocando axé. Com setup de pop e Não, rock. e a caixa principal não era aguda, igual Não era no aguda, axé, sei lá. Da década de 80 e 90, né? Era uma caixa de meio médio pra grave, né? Então... A escola tem um público muito iniciante, né, Rafa? Sim. E assim, muitos alunos nos perguntam, eu vou comprar minha primeira bateria, o que comprar, né? Boa. Aí escutam vocês falando sobre kit, né? Às vezes é uma coisa de outro mundo pra eles, assim, sabe? E isso vai ser uma coisa que vai estar no workshop? Vai. Equipamento E é uma coisa que o Gui fala muito bem por vivência, né? Quando eu cheguei logo aqui em Ribeirão, que eu cheguei no estúdio dele, eu falei, você é pra que essa tanto de caixa, tanto de bateria?
Até eu ver ele utilizar tudo e gravar com tudo e eu falar assim, eu não comento mais Mano, sobre. primeira semana, o Esso, ele não morava aqui, né? Ele morava em Salvador, ele não morava mais em Candeias, ele morava em Salvador, aí na pandemia, mano. Eu falei, mano, vem pra cá, fica uma semana aqui comigo e tal. Acho que fica uns 15 dias. 15 dias. Aí, ele chegou me zoando, me aloprando. Um monte de bateria, um monte de Não caixa. entendia, né? Aí, eu falei, mano, eu vou te mostrar. Aí, a gente no estúdio, cara, a pandemia foi muito legal, porque começou a migrar pra online, e eu já tava no online, então eu gravava muito. E aí eu mostrava pra ele, falei, mano, pintou essa música aqui. Aí ele, eu falei, ouve esse som dessa batera aí. Falei, agora eu vou trocar a batera, vou trocar a caixa, vou trocar o chimbal, o ride, e você vai entender. Aí eu trocava tudo, aí eu tocava no outro, ele falou, putz, agora tudo fez sentido. Agora eu entendi. E a mesma música com kit diferente, ele ficava... Mas com a personalidade, né? O Gui tem essa acessibilidade de ele receber uma música, isso eu tô aprendendo e vim aprendendo muito em virtude do que eu vivenciei e que eu aprendo com ele. Ele tem uma acessibilidade de receber a música, ele já entender mais ou menos o caminho, o timbre. E aí foi quando eu comecei a entender por que ele tinha essa proposta de trocar a bateria, de trocar prato, troca hi-hat, troca caixa. Eu falei... que era um ambiente muito diferente do meu, né? A gente acha que é assim, eu também acho. Acho assim, entre aspas, né? Eu achava que era muita geração de lâmpada. Mas quando você entra no universo de gravação, você vai fazer uma parada que talvez mude 5%. Isso daqui mudou 5%. Os outros 95% daria certo com qualquer bateria. Mas esses 5% vai fazer você se destacar. Vai fazer você acessar coisas que são... A vida é feita de detalhes. Quando você começa a prestar atenção nos detalhes, isso te tira do meio do bolo. Você tá no meio que tá todo mundo. Quando você presta atenção nos 5%, você sai e você acessa outro lugar que aí as pessoas começam a te enxergar de outros olhos. A te olhar pelos detalhes. Sobre esse lance de equipamento, Will, eu vou falar lá, porque eu acho muito legal. Por quê? Porque eu já gastei muito dinheiro errado. Já gastei muito dinheiro errado, não sabendo o que comprar. Porque às vezes você quer um tipo de som. Na verdade, assim, às vezes você tem um som na sua cabeça que você viu um vídeo de um cara que tá num estúdio com tudo microfonado. Mas o seu dia a dia, será que esse som vai somar com você? O que você busca no seu som? O que você quer entregar? Por exemplo, num prato de ataque, a cúpula, como que a cúpula do seu prato é onde você vai tocar? Porque a cúpula vai mandar no tipo de projeção, na frequência. Se o prato vai ser mais agudo, mais grave, se você toca num lugar que você precisa de muito volume, ou se você toca fraco e você precisa de um prato que tenha mais volume, porque você gosta de não descer a mão e que venha o volume. Então tudo isso interfere na forma de você tocar e pensar e comprar, gastar o dinheiro certo. Tipo de pele. Eu quero um som de um cara X, que eu vi um vídeo na internet que ele tá com essa pele. Mas que som que você toca? Que caixa que você tem? A sua caixa é de metal ou ela é de madeira? Eu tenho uma caixa de madeira e o cara tá com som de metal. É uma caixa às vezes super viva, só que a mixagem, às vezes você demora para entender o som. E aí o cara tá com uma pele de filme simples, e aí você vai pôr uma pele de filme duplo na sua caixa. E ainda tem esse parênteses, né? Tipo assim, às vezes o som que o cara tá colocando no ouvido tá tão processado que não é o som do instrumento. Exatamente, isso acontece demais. Já tem isso. Então, hoje, eu falo que eu aprendi a gastar dinheiro mais assertivamente, sabe? Em gastar menos dinheiro à toa, em aprender a entender o que eu quero. Primeiro de tudo, você tem que entender como você toca e aonde você quer chegar. Beleza, às vezes é uma coisa muito profunda. Vamos pro nível iniciante. Cara, o que você gosta de tocar? Eu gosto de tocar um rock, não sei o que. Eu quero uma batera, tipo, sei lá,
de um som mais pesado. Aí você vai lá e compra uma bateria com uns tons rasos. Pô, não faz sentido com o seu som. Sentido, é. Porém, às vezes o cara quer o visual. Falo isso por experiência própria. Eu mandei fazer uma bateria de acrílico da Fischer, lembra? Uma verde que eu tinha? Sim. Com os tons rasos. Por que eu mandei fazer? Na época eu tinha montado uma banda de eletrônico e a bateria era inteira trigada. Então eu não queria o som da bateria. Trigger, pra quem não sabe, é um sensor que você coloca na pele e você substitui o som. A bateria vira o som que você quiser. Se você quiser bater e sair um som de cachorro latindo, sai. Então, eu não tava pensando no som, apesar de... A estética. Era só estética. Então, assim, tudo depende da proposta que você quer. Eu tenho uma banda... por exemplo, eu sou iniciante, eu não quero gastar muito, mas eu gosto de um som de prato menos brilhante. Às vezes o B8 não vai te agradar. E não é que o B8 é ruim, ou a liga, né? Porque eu vejo a galera falar muito de B20, não sei o quê. Cara, eu sou amante de B20. Eu não tenho nenhum prato B8 no meu set. Mas eu falar que B8 é ruim é uma besteira. Porque a Paist, que é uma das maiores marcas do mundo, a maior parte da Paist, as ligas, as séries que fazem mais sucesso é B8. Então, assim, qual que é a diferença? A diferença é o som, é o melhor som pra você, o que encaixa no seu som, o que você busca. Se você quer um som brilhante, se você quer um som um pouco mais dark, se você quer um som de caixa mais aberto, mais fechado, entender a microfonação, porque aí um passo um pouquinho adiante, porque dependendo de como você coloca o microfone, você vai tirar um som específico do instrumento. Às vezes você põe um mic super perto e você quer um som de caixa super vivo, incrível, assim, mas que às vezes, dependendo da forma do posicionamento de microfone, você não vai conseguir. Só com o posicionamento, às vezes não importa nem o microfone. Se você mudar o posicionamento, você vai chegar no som mais que você está buscando, tanto em show quanto em gravação. E isso te coloca, às vezes, vou fazer um som com a minha banda na escola. Você vai pôr um mic no bumbo ou na caixa, um exemplo. Mas se você souber posicionar melhor o mic na caixa, você vai tirar um som muito mais legal, sabe? E Muito detalhe, né? Nossa. E uma outra parada, o som o som da batera, que é uma coisa que ninguém dá moral. O som da bateria tá nos overs. É muito louco. Aí a gente tá indo para um lance de microfonação. Se você posicionar melhor seu coisa, over... né, que vai ser falado, né? No Isso, workshop. pra quem não sabe o que é o over, Gui. São microfones posicionados em cima da bateria que, a princípio, a galera usa como microfone de prato. Só pra pegar prato. Só que, cara, se ele tá em cima da bateria, ele tá olhando pra bateria inteira, né? Tá pegando a imagem da bateria inteira. Sim. Então, eu acho que um microfone de over, de prato... Ele é um microfone de batera. Então, se você... Aí entra num outro detalhe. Você aprender a tocar mixado. Porque se esse som chegar legal nos overs, isso já adianta um monte de coisa. Então, você aprender a tocar mixado, o som chega melhor nos overs, que você vai ter um resultado melhor, e aí você tira um melhor timbre de caixa. E aí, mano, entra no infinito e além, que é o estudo de timbres. Nossa, eu fico estudando, falei pra vocês, né? Que eu vim na viagem estudando isso. Pesquisando. E esse cara tá estudando até hoje, ó. Só um exemplo, hein? Nossa, mas eu estudo que isso é infinito, né, Rafa? O cara já tá gravando com Deus e o mundo aí e ainda tá estudando. Né? Então. Cara, e quanto conteúdo, hein? Por exemplo, assim, Quanto conteúdo a gente vai ter pra esse workshop, hein? Isso daqui o que tipo tá de falando madeira. são só os títulos, não é conteúdo não, galera, tá? É só o título do que vai ser falado lá. Exato. Verdade. O tipo de borda, mano. Tipo assim, se você quer um som de bateria vintage, a borda vai importar muito mais do que a madeira, por exemplo. É uma coisa que eu não vejo muita gente falar. Mas o tipo de a borda do tambor importa muito mais se é maple, se é birch, se é mahogany. Lógico que a madeira importa, mas a borda vai influenciar muito mais no seu timbre, no seu som, do que o tipo de madeira. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muita gente se apegar, é maple, é birch. Cara, mas que som que você toca?
às vezes, e tem um parênteses, você às vezes consegue comprar uma coisa usada, que vai ter muito mais som e vai agregar mais no seu tipo de trabalho, do que às vezes uma bateria nova. Não falando que bateria nova é ruim, muito pelo contrário, é a proposta do seu som. Entendeu? Acho que tem muita gente comprando muito mais O nome. e fala que é Maple, que é Birch, que é B20, que é não sei o quê. Pô, Às vezes não sabe nem a diferença de um som de bateria Birch pra Maple, né? não, mas aonde você quer chegar? Por que eu tô falando isso? A gente ouve muito falar do Birch, do Maple, eu já tinha tocado nas duas bateras. Você sente uma diferença. Mas olha que loucura. Eu mandei fazer uma bateria com um luthier de Campinas, um dos caras mais incríveis que eu conheço de construção de tambor. Chama Valverde Custom. O luthier chama Emanuel. Salve, Emanuel, sou seu fã. O Wes tem uma batera também dele. Quando eu fui fazer a batera com o Valverde... Desculpa te cortar, é a que vocês vão usar no workshop? Olha o spoiler aí. Quando eu mandei fazer essa batera, eu falei, Valverde, qual que era a minha ideia? Eu tenho uma DW no meu estúdio, que eu gosto muito do som dela, e eu achava que o som dela tinha muito a ver com o som da Maiara e Maraísa, que eu tava entrando na época e tal. Eu falei, eu quero levar uma bateria pra estrada com uma boa qualidade de som, que seja mais acessível a manutenção, porque DW é muito difícil, é muito caro a manutenção, tá? E aí eu mandei fazer com o Valverde, falei, Valverde, eu quero a mesma especificação da minha DW. Ele falou, cara, vou fazer, só que eu posso fazer de Birch, ao invés de Maple, porque a minha DW é de Maple. Eu falei, cara, pode. E aí, quando a bateria chegou, eu falei, cara, eu vou ter, porque ela tem a mesma borda, o mesmo tamanho dos tambores. Eu coloquei as mesmas peles nas duas bateras. Quando a Valverde chegou, eu coloquei a mesma que já estava na DW. Eu falei, cara, agora eu vou entender qual que é a real diferença Entre Maple e Birch? Porque eu tenho um estúdio controlado. Aqui eu conheço o som da minha DW aqui. Eu coloquei o som da Valverde. Sabe? Aí eu falei, agora eu vou sacar qual que é a grande diferença. Cara, se eu te falar que a diferença é muito, muito, muito pequena. Por isso que eu tô te falando que borda, tipo de pele, se é uma pele simples, se é uma pele de filme duplo, se é uma pele porosa de filme duplo, porosa de filme simples, se é uma pele que tem um dot, não tem, isso vai influenciar infinitamente mais no seu som do que se é uma bateria de Birch, de Maple, do que for, sabe? Ou só da marca tal, né? E, cara, as duas bateras têm um som muito, muito, muito parecido. A diferença, eu vou falar no workshop. Eu fiquei esperando a diferença aqui. Não é agora que eu vou saber. Né? Tem que esperar dia 17. Sim. Recapitulando, o que vai ter no workshop? A gente vai falar sobre ritmos brasileiros, mixagem, equipamentos, senão é muita coisa, senão eu me perco aqui. Técnicas, vivências de palco, experiência, né? A bagagem aí de cada um tocando na estrada. Não vão só falar, né, Rafa? Eles vão tocar também. Vão tocar. Muita gente quer ver vocês tirar o som da melhor forma possível. Da Valverde Custa, né? A Valverde vai estar lá, hein? Vai estar lá, eles vão tocar no mesmo kit, né? Sim. E vocês vão ver que vai ser diferente, né? Tem isso também, cara. Isso, vai ser o mesmo kit, mas... O mesmo kit, mesmo prato, tudo igual. E você vai ter dois sons de batera, porque os bateras tocam diferentes, o som é diferente. Sim. O som é diferente. A gente vai ter brindes lá, porque quem for no workshop vai ter... Vou falar um spoiler aqui, né? Ou aulas, uma condição diferente aí para aulas. Especial. Esse cara aqui da gravação que vocês ouviram, tanta coisa que ele falou aqui, gravação. Então, vai ter alguns bônus, algumas exclusividades para quem estiver no evento. Sorteios, vai ter sorteios lá também. Legal. É isso, né? Que Legal. Vai ter lá. Isso tudo isso mais um pouco. E mais um pouco que a gente não pode revelar. Que não podemos revelar, né? Né, então... Isso aí. Ô, Rafa, eu queria agradecer vocês pelo espaço de estar aqui hoje, agradecer o Gui aí pela força e agradecer por trazer esse evento para Ribeirão Preto, porque
eu vejo que Ribeirão é uma cidade muito grande e é legal poder somar com as pessoas, sabe? Quero agradecer imensamente. Posso falar das marcas? Pode falar. Pode. Imensamente a Domain Symbols, que é uma empresa brasileira, 100% brasileira. É a única fábrica que domina todos os processos de fabricação de prato em B20 no hemisfério sul do mundo. Legal. Caramba. Então assim, o Chico, ele revolucionou muita coisa e eu sou muito fã do Chico. Desde quando eu conheci a Domain Symbols em 2013 para 14, eu pirei. E aí eu comecei antes de ser endorse, eu sou consumidor dos pratos para depois virar endorse. Então assim, sou muito fã. Muito obrigado, Domain Symbols. Obrigado, Chico. O Esso também, endorse Domain. Endorse Domain. Então terei um kitzão de Domain grandão lá. Vou levar mais pratos, alguns pratos custom também, para mostrar algumas diferenças. E agradecer a Valverde Custom, que a gente tem um apoio. Por coincidência, nós dois também. Nós dois temos. O Valverde, cara, é um luthier de Campinas. Eu tenho várias caixas, eu tenho uma batera. O Esso tem caixa batera também. Ele é um cara, assim, incrível. Nossa, o Valverde é gênio do construção de casco. Agradecer a Ash Music, minha loja parceira. Muito obrigado. E obrigado a vocês por tudo aí. Parceria, né? Tamo junto. É uma honra ter vocês junto com a gente. Somando, né? Obrigado. Primeiro trabalho aí de muitos. Amém. Isso é para mostrar Assim que seja. Ribeirão Preto é muito forte nesse mercado, né, de bateristas, né? O S não é de Ribeirão, mas age. mas eu trouxe ele. Sério, Agora, defendo o Ribeirão. Ele já tá falando porta, porteiro, portão. Ô, louco! já tá pegando todos os sotaques, né? Rafa? Já. Mas eu não deixo meu Oxi. É o Oxi misturado com porta, porteira. Aproveitando a deixa do Gui, quero agradecer a vocês pelo convite. Estou muito feliz de mais uma vez estar com meu amigo aqui, que é muito importante na minha vida. Obrigado, Gui. E parabenizar também pela escola, agradecer, parabenizar a quantidade de bateristas incríveis que tem aqui em Ribeirão Preto, na qual alguns eu não conheço ainda, mas alguns já tive esse privilégio. E me coloco à disposição para continuar agregando da melhor forma que eu puder aqui na região de Ribeirão Preto e como que eu puder fazer. Brasil, mundo. Você manda mensagem pro cara, ele tá na Grécia, ele tá na Austrália, ele tá cada dia no lugar, O bicho. cara é vivido Vou aqui. falar uma coisa aqui rapidinho, né? Aproveitando esse daí de mundo, os caras são maior que o Palmeiras, porque eles já. Ô, louco. Fala do meu Porque eles Palmeiras, são não. reconhecidos mundialmente e Ó. o Palmeiras não. O Camille, deixa eu- Corinthians com 2 palmeirenses sentados na mesa, mano. Aí é cara. complicado. Não, né? cara. Uma brincadeira à parte aqui, os dois palmeirenses aqui, eu não poderia deixar de zoar, né? Não poderia deixar de zoar. Meu Parmeirinha. Não tem mundial, mas nós estamos aí, né? Então aí. Estamos aí por muito tempo. No em alta. líder, lá em cima. Exatamente. Brincadeiras à parte é nós, mano. Gente, dia 17 vai ser sensacional. 17 de junho. Junho. Brasilidades, Muita resenha demais. Essa galera aqui. Esperamos por vocês, hein? Vai ser muito legal. Vou falar, aproveitando, um dos sorteios que terão lá vai ser do nosso merchan, do boné. Vai aparecer aqui daqui a pouco. A gente tem camiseta, aqui o Will também tá com uma. Depois a de vocês vai chegar. A gente tem shoulder bag, tem aquelas mochilinhas nas costas, tem tênis. Rapaz, munhequeira, tem aqui, ó. Aqui, ó. Esse tênis eu gostei. Tem camiseta, tem o boné, tem tudo. Depois vocês vão conferir lá e quem sabe ganhar, né? Sim, legal. Quem sabe ganhar. Ó, prepara as perguntas. Pode levar a pergunta, vai carregado aí que é nóis. Vai ter tempo, né? Vai ter tempo. ter Os tempo, caras com certeza. reservaram o dia pra gente, hein, galera? Olha só. Ó, e eu gosto de falar, hein? Nossa. Antes desse podcast, a gente já tá 2 horas aqui com isso. Mas que Boa. legal. Pra finalizar, geralzão agora, que daqui a pouco tem aulas, né, Will? Sim, com certeza. A gente tem no nosso podcast aqui uma pergunta que é uma indicação de música, artista ou gênero. O que você tá escutando agora que a galera talvez não conheça? Eu?
Começa por você. Ó, eu tenho escutado muito um baterista que chama Gavin Harrison, vocês conhecem, né? Aprofundando mais na banda dele, né? Que chama Porcupine Tree. Acho que eu pronunciei certo, né? E, cara, é impressionante a qualidade de som que ele tira. Ele parece ser não me interprete mal, mas parece ser um robô tocando, assim. Ele tem um jeito de tocar muito identidade. A gente tava falando de identidade, né? Ele tem uma identidade, assim, muito específica, né? Como baterista. E eu tô apreciando isso de momento. Então, o baterista Gavin Harrison, né? Porcupine Tree. Boa. Muito bom. Gui. Cara, eu sou um cara que não... Eu ouço de tudo um pouco, né? Eu não tenho eu sempre tô buscando novas influências, buscando novas coisas. Mas no atual momento, eu voltei pra trás. Voltei pra trás é difícil, né? Nossa, concordância. Pleonasmo. Eu tô ouvindo muita coisa do Toto atualmente. Voltei a ouvir bastante coisa, tanto que o Jeff Porcaro gravou. E ouvindo alguns shows novos, que já é o Shannon Forrest, que é o batera atual do Toto. Que é um cara que ele tem estúdio, então tem esse lance. O Jeff também, o Jeff Porcaro gravou tudo ali dos anos 80, 70, 80 e comecinho de 90, né? Ele fez quase tudo que a gente ouviu na música mundial, né? Então, assim, eu tô nessa onda, assim, já tenho o meu próximo passo, eu quero escutar algumas coisas que o Colaiuta gravou, mas aprofundar mais, sabe? Então, assim, eu tô atualmente meio Jeff Porcaro, assim, ouvindo muito Toto, ouvindo umas coisas que ele gravou, pesquisando bastante, então fica a dica, que é um cara que gravou tudo que você puder imaginar. Nossa. Jeff Porcaro gravou tudo. E aí, como eu gosto de estúdio, né? Já junta diversa, né? indicação do Gui aí, então. Sensacional, galera. Tô curioso do essa. Eu quero ver agora. O que ele... Então, assim, é um disco que é o meu favorito. É de um baterista baiano chamado Beto Martins. É muito bom. Ele é um cara que tá lançando agora um livro também de polirritmia, de modulação métrica. Foi meu professor na BPM Instituto lá de Salvador, junto com o Marcel Freire. Então, o disco do Beto é um disco que eu não tiro da minha playlist. E essa semana eu até soltei um vídeo lá no meu Instagram. Eu tô escutando muito um baterista chamado Mokta Samba, que é uma influência muito de música africana, com as coisas mais cestina, né? 12x8. Então eu tô meio que revisitando esse cara que eu já escutei há muito tempo atrás. Então o Beto Martins ali é o disco que tá nos favoritos. E essa semana eu tô escutando um baterista chamado Mokta Samba. Se ligaram aí, galera? O Beto é um cara massa pra olhar, hein, velho. Galera, segue aí o Beto Martins. O Beto é... Nossa, demais, assim. Atualmente, ele é muito lado de aula, mas atualmente ele tá tocando com o Saulo, né? Com Saulo Fernandes, que é um antigo cantor da banda Eva. E é um cara que toca de tudo. E assim, falando em brasilidade, ele tá com muita coisa na mão. Nossa, ele tem. É um Jequié pro mundo, né, Beto? Então é um cara que vale a pena, assim, a galera que quer escutar um pouco de batera brasileiro, acho que é um dos caras que vocês vão ouvir falar muito, assim, nos próximos anos pra frente. Legal. Muito bom. Pra finalizar, minha indicação, qualquer coisa do Mauro Henrique, acho que eu não indiquei, né? Não indiquei ainda ele, falei um monte de gente já aí. Mauro Henrique é um cantor sensacional e ele vai ter até agora em junho algumas datas com o Kiko Loureiro. Fiquei até impressionado, cara. Então, foi uma novidade. Mauro Henrique com o Kiko Loureiro. Quero até ver. A cidade mais perto aqui que vai ter, acho que é Pirinópolis, não sei. Eu sei que vai ser massa. Eu tô até curioso. Então, qualquer coisa do Mauro tá garantido. Falando de Instagram e tal, né? Deixa as redes sociais aí de vocês, galera, para o pessoal seguir. Gui Batera, sem ponto, sem underline, sem nada, só Gui Batera, é eu. @Brummont.
Oh, e assim, eu só um detalhe, é só Instagram, viu? Eu sou meio velho, não tem TikTok, não tem nada. Cara. YouTube, né? O canal no YouTube. Gui Rezende Drums. Gui Rezende Drums. O meu é WD_Souza. E Rafa.obatera. Galera, muito obrigado pela audiência. Obrigado a vocês. Esperamos vocês dia 17 de junho lá na escola. Os ingressos são limitados, já está sendo vendido, está quase acabando. Talvez nessa primeira edição você não possa participar. Esse podcast vai estar no ar. Então, quem sabe num segundo encontro, né? Um abração, fiquem todos com Deus. É nóis.